Existem histórias que a gente ouve e imediatamente esquece, e existem outras que ficam martelando na cabeça, mesmo horas depois, porque alguma coisa nelas simplesmente não faz sentido, ou faz sentido demais para ser confortável. A história de hoje é desse segundo tipo. Existem crimes que ficam presos no tempo, não porque ninguém quis resolvê-los, mas porque durante décadas a resposta simplesmente não existia. E existem casos em que o próprio homem que chama a polícia, que aparentemente ajuda a encontrar o corpo, é o mesmo homem que precisa ser encontrado. Esta é uma dessas histórias. Uma história que começou em uma estrada gelada da Califórnia em 1979 e que só terminou 45 anos depois, quando uma tecnologia que ninguém imaginava naquela época finalmente abriu a porta certa. É 9 de fevereiro de 1979. O lugar é o sul da Califórnia, na região de Riverside County, entre as pequenas cidades de Beaumont e Benning. Duas cidades vizinhas, separadas por poucos quilômetros de estrada, cercadas pelas montanhas do sul da Califórnia, num daqueles trechos onde o deserto e as serras se misturam, e onde o inverno, vez ou outra, chega a deixar neve pelo caminho, algo raro para quem imagina a Califórnia sempre ensolarada. É o tipo de trajeto que qualquer pessoa faria sem pensar duas vezes. Sair da casa dos pais, andar por uma estrada conhecida e chegar à casa da irmã do outro lado da cidade. Um percurso comum, repetido inúmeras vezes por moradores daquela região, sem que ninguém jamais imaginasse que pudesse esconder qualquer tipo de perigo. Esther Gonzalez tinha 17 anos. Estava naquela fase da vida em que tudo ainda parece possível, em que o futuro é praticamente uma página em branco. E naquele dia, ela fez exatamente esse caminho, a pé, como provavelmente já havia feito antes, sem imaginar que aquela seria a última vez. Só que, dessa vez, Esther nunca chegou. No dia seguinte, seu corpo é encontrado. Não em casa, não na rua, mas jogado em um banco de neve, perto da rodovia 243, próximo a uma estrada secundária chamada Poppet Flats Road. A cena é devastadora. A autópsia confirma o que os investigadores já temiam ao ver o local. Esther havia sido agredida sexualmente e morta a golpes. Uma jovem de 17 anos, que minutos antes estava apenas caminhando entre a casa dos pais e a casa da irmã, agora era o centro de uma investigação de homicídio. E é aqui que a história ganha sua primeira reviravolta. Uma reviravolta que vai levar mais de 4 décadas para ser compreendida em todo o seu peso. Um homem liga para a delegacia do xerife de Riverside County. Ele diz que encontrou um corpo. Só que, segundo os próprios investigadores relatam depois, esse homem soa estranho ao telefone. Ele parece confuso, quase discutindo com o próprio atendente, e em determinado momento chega a dizer que nem sabe informar se o corpo é de um homem ou de uma mulher. Um comportamento, no mínimo, incomum para alguém que está apenas denunciando um achado. Pense na cena. Alguém encontra, por acaso, o corpo de outra pessoa, largado à beira de uma estrada isolada, coberto parcialmente pela neve. É esperado que essa pessoa esteja em choque, sim, mas normalmente há uma urgência, uma clareza mínima sobre o que foi visto, e era exatamente essa clareza que parecia faltar na ligação daquele homem. Os investigadores da época, no entanto, não tinham motivo formal para desconfiar. Alguém que liga para reportar um crime, mesmo que de forma estranha, ainda é, tecnicamente, apenas uma testemunha. E foi exatamente dessa forma que aquele homem foi tratado no início, como uma testemunha e nada mais. 5 dias depois, os investigadores conseguem identificar quem fez aquela ligação. O nome dele é Lewis Randolph Williamson, conhecido como Randy, e, seguindo o protocolo da época, a polícia pede que ele se submeta a um teste de polígono, o famoso detector de mentiras. Randy Williamson faz o teste e, segundo os registros da investigação, ele é considerado aprovado. Nos padrões da tecnologia de 1979, aquilo era o suficiente para tirá-lo da lista de suspeitos. É importante entender que o teste de polígono, mesmo hoje, décadas depois, nunca foi unanimemente aceito pela comunidade científica como prova conclusiva de mentira ou verdade. Ele mede reações fisiológicas, como frequência cardíaca, respiração e condutividade da pele,
Mas essas reações podem variar por uma infinidade de motivos que nada têm a ver com culpa ou inocência. Nervosismo, medo de não ser acreditado mesmo dizendo a verdade, ou, no caso oposto, um controle emocional excepcional que permite a alguém mentir sem que o corpo demonstre qualquer alteração perceptível. Ainda assim, em 979, esse era o instrumento disponível, e para os padrões da época, um resultado favorável no polígono era o suficiente para tirar alguém do centro das atenções. E assim, o homem que ligou para relatar o corpo de Esther Gonzalez simplesmente segue sua vida, livre, sem mais perguntas, trabalhando, morando na região, envelhecendo como qualquer outra pessoa comum, enquanto a família de Esther seguia esperando por respostas que, sem que ninguém soubesse, estavam a apenas alguns metros de distância dele o tempo todo. Enquanto isso, a investigação sobre a morte de Esther esfria. Sem suspeitos claros, sem pistas adicionais, o caso vai, aos poucos, se transformando em mais um daqueles arquivos que ficam guardados em uma gaveta, esperando por algo que talvez nunca aconteça. E é importante entender o contexto da época para compreender por que esse caso, como tantos outros dos anos 70, simplesmente parou de avançar. No final da década de 970, a investigação criminal dependia quase inteiramente de testemunhas, de confissões, de impressões digitais e, quando muito, de análises sorológicas simples, capazes apenas de identificar o tipo sanguíneo de uma amostra biológica, e nada além disso. Não existia absolutamente nenhuma forma de comparar material genético com precisão individual. Um tipo sanguíneo poderia, na melhor das hipóteses, excluir alguns suspeitos, mas jamais confirmar, com certeza, a identidade de uma única pessoa entre milhões. Ou seja, mesmo que os investigadores de 979 suspeitassem de alguém, mesmo que aquele telefonema estranho tivesse levantado alguma bandeira vermelha na cabeça de algum detetive mais atento, não havia naquele momento absolutamente nenhuma ferramenta científica capaz de transformar essa suspeita em prova. Mas há um detalhe crucial que os investigadores da época preservam, mesmo sem saber exatamente o que fazer com ele: uma amostra de sêmen, recolhida da cena do crime. Naquele momento, em 979, essa amostra não significa muito. A tecnologia de identificação genética, como conhecemos hoje, simplesmente não existe ainda. Não há bancos de dados, não há sequenciamento de DNA acessível, não há absolutamente nenhuma maneira de comparar aquele material biológico com qualquer pessoa em particular. Mas os investigadores guardam a amostra mesmo assim. E essa decisão, tomada décadas antes de qualquer um imaginar as ferramentas que existiriam no futuro, é o que, no fim das contas, vai permitir que essa história tenha um desfecho. Vale a pena parar um segundo nesse detalhe, porque ele carrega uma lição que se repete em praticamente todo caso frio resolvido nos últimos anos. Alguém, em algum momento, teve o cuidado de preservar uma evidência que, na época, parecia não servir para absolutamente nada. Um pequeno item lacrado, guardado numa prateleira de algum depósito de evidências, sem previsão nenhuma de utilidade prática. E foi justamente esse gesto simples, quase burocrático, que décadas depois se tornaria a peça central de toda a investigação. Passam-se os anos, passam-se as décadas. A família de Esther Gonzalez cresce, envelhece, enterra outros entes queridos e continua, de alguma forma, esperando por uma resposta que parece cada vez mais distante. Aniversários de morte se acumulam, um a um, sem que absolutamente nada de novo aconteça. O caso de Esther se torna oficialmente um cold case, um daqueles processos que a polícia tecnicamente nunca fecha, mas que, na prática, ninguém mais investiga ativamente, empilhado atrás de centenas de outros casos igualmente parados no tempo. Só que a ciência não para. E é exatamente essa evolução silenciosa, ao longo de décadas, que vai reabrir esse capítulo. Nos anos 2000, surgem as primeiras ferramentas de comparação de perfis genéticos em bancos de dados criminais, como o CODIS, usado nos Estados Unidos. A amostra recolhida em 979 é
é inserida nesse sistema. Mas o resultado é frustrante. Nenhuma correspondência aparece. Quem quer que tenha deixado aquele material biológico na cena do crime simplesmente não está em nenhum banco de dados de criminosos conhecidos. E é aqui que entra uma tecnologia mais recente, mais poderosa, e que tem revolucionado completamente a forma como casos antigos são resolvidos. A genealogia genética forense. A ideia por trás dessa tecnologia é, ao mesmo tempo, simples e genial. Em vez de procurar uma correspondência direta em bancos de dados criminais, os investigadores comparam o material genético encontrado na cena do crime com bancos de dados genealógicos, aqueles usados por pessoas comuns para descobrir sua árvore genealógica, seus ancestrais, seus parentes distantes. Se o criminoso nunca cometeu outro crime, seu perfil genético provavelmente não estará em nenhum banco de dados policial. Mas é bem provável que algum parente distante dele, um primo, um sobrinho, alguém preocupado em descobrir suas próprias raízes, tenha, em algum momento, enviado uma amostra de saliva para um desses serviços genealógicos. E a partir dessas conexões familiares indiretas, é possível, com paciência e trabalho de investigação tradicional, reconstruir uma árvore genealógica inteira até chegar a um único nome. É um trabalho que exige tempo, dedicação e uma boa dose de raciocínio investigativo old school, combinado com ciência de ponta. Não é simplesmente apertar um botão e receber um nome na tela. É cruzar centenas de pequenos fragmentos de parentesco, construir árvores genealógicas complexas, eliminar possibilidades e ir, gradualmente, afunilando o universo de suspeitos até restar apenas uma pessoa compatível com todos os critérios: idade, localização geográfica na época do crime e o grau exato de parentesco genético encontrado. Foi exatamente esse processo, aplicado com paciência e rigor científico, que revirou o caso de Esther Gonzalez, mais de 4 décadas depois de sua morte. Em 2023, a equipe regional de casos frios de homicídio de Riverside County decide dar um novo fôlego à investigação. Não porque surgiu alguma nova pista tradicional, nenhuma testemunha nova, nenhuma confissão, mas simplesmente porque a tecnologia disponível havia, mais uma vez, avançado o suficiente para justificar uma nova tentativa. Eles enviam itens de evidência preservados desde 1979 para um laboratório especializado no Texas, chamado Otran, uma empresa que se tornou referência mundial em genealogia genética forense e que já ajudou a resolver dezenas de casos que pareciam impossíveis de esclarecer, muitos deles ainda mais antigos que o de Esther Gonzalez. E é aqui que a história dá sua virada mais impactante. Ao reconstruir os dados genéticos e cruzar informações, um analista da equipe de casos frios percebe algo que ninguém havia notado antes, ou que, na época, simplesmente não fazia sentido questionar. Randy Williamson, o homem que havia sido considerado limpo pelo teste de polígono em 1979, nunca teve seu material genético comparado com a amostra da cena do crime, porque, em 1979, essa comparação simplesmente não era tecnicamente possível. Ou seja, o homem que havia feito a ligação estranha para a polícia, o homem que soou confuso ao relatar o corpo, o homem que foi aprovado por um teste que hoje sabemos ser cientificamente questionável, nunca foi de fato eliminado como suspeito. Ele apenas passou por um filtro que, 4 décadas depois, se mostraria completamente insuficiente. Só que há um problema que nesse tipo de investigação aparece com uma frequência dolorosa. Randy Williamson já não está mais vivo. Ele havia falecido em 2014, na Flórida, quase 10 anos antes de seu nome voltar a ser mencionado nesse caso. Para qualquer investigação, esse seria o momento de esbarrar em um beco sem saída. Como comparar o DNA de um homem que já não existe mais? A resposta vem de um detalhe que, novamente, remonta ao protocolo padrão em investigações nos Estados Unidos. Quando uma autópsia é realizada, amostras biológicas costumam ser coletadas e arquivadas, independentemente da causa da morte. E foi exatamente isso que aconteceu com Randy Williamson em 2014.
Com a colaboração do gabinete do xerife do condado de Broward, na Flórida, uma amostra de sangue coletada durante a autópsia de Williamson é localizada e enviada ao Departamento de Justiça da Califórnia. E ali, finalmente, depois de 45 anos, a comparação que nunca havia sido feita é feita. Imagine o peso desse momento para quem trabalha nesses casos. Décadas de arquivo empoeirado, gerações de investigadores que se aposentaram sem nunca ver esse caso avançar, e, de repente, um resultado de laboratório que confirma, com precisão estatística praticamente absoluta, algo que ninguém sequer havia cogitado formalmente ao longo de todo esse tempo. O resultado é definitivo. O material genético de Randy Williamson corresponde exatamente ao material biológico encontrado na cena do crime, em 1979, junto ao corpo de Esther Gonzalez, o homem que telefonou para a polícia dizendo ter encontrado um corpo, o homem que soou confuso demais para quem apenas relata um achado, o homem que passou por um teste de polígono e foi liberado. Esse mesmo homem era, o tempo todo, o responsável pelo estupro e assassinato de Esther Gonzalez. Em 20 de novembro de 2024, a equipe regional de casos frios de homicídio de Riverside County anuncia oficialmente a confirmação da identidade do responsável pelo crime. 45 anos depois daquela manhã em que uma jovem de 17 anos saiu para caminhar até a casa da irmã e nunca chegou. Só que essa não é uma história com um final de tribunal, com um julgamento, com um veredito lido em voz alta diante de uma plateia. Randy Williamson está morto há uma década. Não há prisão possível, não há sentença a ser cumprida, não há um rosto para encarar diante da justiça. E é justamente essa ausência de um capítulo final tradicional que transforma esse caso em algo ainda mais difícil de processar emocionalmente. Não é uma coincidência rara. Pelo contrário, é um padrão que se repete em diversos casos ao longo da história da criminologia. Criminosos que se inserem na investigação, que oferecem informações, que aparentam colaborar, muitas vezes por um misto de necessidade de controle sobre a narrativa e, paradoxalmente, um desejo inconsciente de proximidade com o próprio crime que cometeram. É como se, ao se aproximar da cena, ao interagir diretamente com as autoridades, essas pessoas tentassem, de alguma forma, monitorar o andamento da própria investigação, sentir o quanto os investigadores realmente sabem e, ao mesmo tempo, alimentar a sensação de controle sobre um evento que, na cabeça delas, talvez já tenha saído completamente de controle no momento em que aconteceu. E é justamente esse comportamento que, décadas depois, com o avanço da psicologia forense e da criminologia comportamental, passou a ser estudado com muito mais atenção pelas equipes de investigação ao redor do mundo, não como uma regra absoluta, mas como um padrão recorrente o suficiente para merecer atenção redobrada sempre que aparece. No caso de Randy Williamson, nunca saberemos ao certo qual foi sua motivação exata para fazer aquela ligação. Se foi puro acaso, se foi tentativa de desviar suspeitas, ou se foi algo mais complexo. O que sabemos, com certeza científica, é que ele estava lá, e que por mais de 40 anos, o sistema simplesmente não tinha as ferramentas para enxergar o que estava bem diante dos próprios olhos dos investigadores. Hoje, o caso de Esther Gonzalez está oficialmente encerrado do ponto de vista da identificação. A equipe de casos frios de Riverside County, formada por profissionais do gabinete do promotor distrital, do departamento do xerife, do FBI e da polícia local, continua trabalhando em outros casos igualmente antigos, usando exatamente essa mesma combinação de paciência, arquivo preservado e tecnologia genética. São equipes pequenas, muitas vezes compostas por poucos profissionais dedicados, que revisitam, um por um, centenas de casos empoeirados, decidindo quais amostras ainda têm qualidade suficiente para uma análise moderna e quais famílias ainda podem, de alguma forma, ser localizadas depois de tantos anos. É um trabalho lento, silencioso, sem nenhum glamour de filme policial, mas que, caso após caso, tem devolvido nomes a vítimas que, por décadas, existiam apenas como um número em uma pasta arquivada, porque no fim das contas,
Essa é talvez a lição mais importante que esse caso deixa. Nenhuma evidência preservada é inútil. Uma amostra recolhida em 979, sem nenhuma utilidade prática na época, se tornou 45 anos depois a única coisa capaz de dar um nome, uma resposta e um mínimo de paz a uma família que esperou a vida inteira por isso. Esther Gonzalez tinha 17 anos. Ela nunca teve a chance de crescer, de construir a vida que estava apenas começando, de viver as décadas que Randy Williamson viveu livremente depois de tirar a vida dela. Mas, 4 décadas e meia depois, ao menos sua história deixou de ser uma pergunta sem resposta. Vale lembrar que a justiça, nesse caso, chegou de uma forma incompleta, quase paradoxal. Não houve algemas, não houve tribunal, não houve sentença. O que houve foi apenas a confirmação. E para muitas famílias que vivem esse tipo de situação, essa confirmação, mesmo sem punição, mesmo sem julgamento, ainda representa algo profundamente importante. A possibilidade de finalmente parar de se perguntar quem foi e começar, ainda que tardiamente, a viver com uma resposta concreta, por mais dolorosa que ela seja. Talvez seja esse o verdadeiro peso desse tipo de caso. Não é sobre vingança, não é sobre uma cela de prisão. É sobre a possibilidade de, depois de 45 anos, uma família poder finalmente dizer um nome em voz alta, sabendo que aquele nome está correto, e fica no ar uma reflexão que talvez valha a pena carregar depois de ouvir uma história como essa. Quantos outros casos, silenciosos, empoeirados, esquecidos em alguma gaveta de uma delegacia, ainda esperam pela tecnologia certa, pelo momento certo, para finalmente revelar o nome que sempre esteve, de alguma forma, mais perto do que qualquer um imaginava. E quantas dessas respostas, assim como no caso de Esther Gonzalez, estavam, o tempo todo, gravadas em uma simples ligação telefônica, feita por um homem que se ofereceu, ele mesmo, para contar à polícia onde o corpo poderia ser encontrado.